Oi, gente, tudo bem? Bom, tô entrando aqui, daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live para falar sobre o fim da SPIN, né? F-SPIN, para quem não sabe. Oi, professor, olha, nosso professor já entrou. SPIN, para quem não sabe, tá? A sigla utilizada para emergência de saúde pública de importância nacional, tá? Eu vou chamar aqui o professor para entrar junto comigo, para poder apresentá-lo. E aí daí eu já dou uma pincelada para vocês. Professor, Pera aí, aí agora vai dar certo. Aí, tudo bem? Tava ao contrário boa aqui. noite. Tava ao contrário, eu não sei por quê. Entrou aqui ao avesso, mas já resolvi. Tudo Ah, bem? tudo bem, doutor? Tudo jóia. Vamos lá, Vamos aí todo mundo decifrar interessado esse aqui no problema, né? assunto. Eu também, eu acho que nós vamos inverter os papéis aqui. Eu vou ficar mais te perguntando e trazendo reflexões do que respondendo. Eu não sou a professora aqui, não. Vamos É todo mundo assim. junto. Oi, Vamos Regiane, lá. tudo bem? Olha, gente, bom, vamos lá. Vou dar uma pincelada aqui. Bom, isso aqui é um assunto muito novo, até de estudo ainda entre os professores, os magistrados, enfim, entre todos. Então, assim, é uma discussão, uma troca de ideias, muito mais do que uma aula em si. Então, seria muito legal a participação de vocês com ideias, com perguntas, com sugestões, coisas que a gente pode, inclusive, pesquisar. Nem tudo a gente vai conseguir responder de bate-pronto, porque tudo é novidade, tá? Para todos, né? Aí, como aqui a gente tem advogados, a gente tem reclamantes, a gente tem empregadores, a gente tem contadores, eu queria só dar uma pincelada no seguinte: o tema central de hoje é a gente falar sobre o fim da SPIN e as suas consequências. O que é SPIN, tá? É o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Então, lá em 2020, saiu uma lei, né, falando: olha, gente, estamos em calamidade pública, então vamos começar a ter regras específicas para esse estado de calamidade pública para a gente poder controlar o emprego. No caso aqui, como a gente vai falar de direito do trabalho, a gente, para controlar os empregos, as empresas, enfim, para as coisas não se desmoronarem. E com isso começaram a vir um monte de decretos. Então, toda semana a gente via coisa nova, ficava todo mundo louco, advogado louco, juiz louco, curso louco, todo mundo louco. E ficou todo mundo pirado aqui nesse monte de decretos. Né? Então, a gente vai falar mais ou menos das consequências daquilo que a gente já está vendo acontecer, principalmente assim, o mais latente são as gestantes, que logo que foi determinado o final da SPIN, né, que é essa lei, né, que fala do estado de saúde de emergência sanitária aí, de importância nacional, muito contador desinformado mandou todo mundo retornar. Só que você tem um prazo para retornar, e a lei falava que era 30 dias, ou seja, a vigência só começa, então só podia estar voltando agora no dia 22. E quais são as consequências disso? Aí eu convidei o professor Júlio Bahia, que topou essa empreitada comigo. Que ele é professor, ele é mestre. Deixa eu pegar aqui, porque o currículo dele é muito grande. Vamos lá. Ele é mestre em Direito do Trabalho. Eu conheço ele de cursos de lives que ele faz, inclusive com um dos meus mestres, que é o professor Fabiano Coelho. E ele é advogado lá de Minas Gerais. Ó, vou ler o currículo. Doutor Júlio César de Paula Guimarães Bahia, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Civil pela FGV, mestre em Direito do Trabalho pela
Universidade Federal de Minas Gerais, ex-procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação da ESA Minas Gerais, do LEPREV, do IPROJUDE e da UNA. UNA, doutor? Exatamente. O coordenador da pós-graduação em Direito e Gestão do Trabalho e também da pós-graduação em Advocacia Corporativa, ambas em faculdades Arnaldo Janssen. Consultor educacional do Grupo Cogna, diretor de atualização legislativa da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB Minas Gerais, conselheiro da AMAT e advogado. É muita coisa, né, gente? Então, né, eu vou deixar muito para ele falar, porque eu não tenho essa competência toda. E ele vai dar aqui a gente vai tentar dar uma pincelada e todo mundo discutir junto, até porque tem muito advogado aqui, né, que com certeza também tem um monte de dúvida para tratar com advogados, contadores, enfim, e que vão entrando aqui no decorrer da live. E podem ter suas dúvidas e de repente a gente tira dúvidas juntas, né? Estou vendo muito aluno aqui do Fábio Coelho, todo mundo entrando. E bom, basicamente é isso que eu teria para falar. Não sei se o doutor tem algum curso, alguma coisa, algum livro, alguma coisa que queira comentar. Primeiro, Renata, eu queria te agradecer, né, pelo convite. A gente tentou até fazer a live um pouco antes, aí seria até, a gente estava pensando ali na temática, e surgiu, né, essa portaria com todo esse, né, rebuliço, vamos assim dizer. Então, primeiro te agradecer e também ressaltar o que você comentou no início, né, no Bom Mineirês, o que você comentou, que é um tema muito novo, né, a vigência dessa portaria é apenas no dia 23, então a gente já está antecipando aqui alguns pontos e por isso entendo que é bem oportuno esse nosso bate-papo, justamente para trazer algumas respostas e muitas reflexões também, né? Eu sou sempre a favor de uma construção coletiva. Quem é meu aluno, já vi até alguém que falou aqui, que formou lá na Faculdade de Arnaldo. E, enfim, quem é meu aluno sabe que eu sempre brinco, mas é uma brincadeira séria, que eu gosto mais de quem discorde de mim do que quem concorde, porque aí nessa discordância que a gente consegue construir e refletir, né, melhor. E já queria também deixar um abraço aqui, você falou no mestre dos mestres, né, o professor Fabiano Coelho, que é uma referência, ainda não o conheci pessoalmente, mas já desenvolvemos, eu diria, até uma amizade, conversamos volta e meia pelo WhatsApp, trocamos muita ideia. E de uma generosidade assim incrível, fora o conhecimento, né, que é realmente absurdo, né, absurdo. Então, ele é daquelas pessoas que eu costumo brincar também, que a gente começa a bater um papo e a gente fala assim, opa, acho que eu não sei nada do que estou falando. Mas, enfim, quanto a cursos, Renato, que você me perguntou, eu e o professor Fábio Pacheco vamos lançar ainda, né, em junho agora, um curso sobre provas digitais, que é um tema, né, bastante em voga, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais, a minha é @taibahia.julio, Bahia sem H, e a do professor Fábio Pacheco, exatamente, né, o @professor Fábio Pacheco. Inclusive o professor Fábio faz diversos outros cursos, e ele me convidou para ministrar isso com ele, então vai ser um curso bem interessante, bem com viés prático. E além disso, queria só registrar aqui também, Renata, quem não conhece ainda, eu tenho um canal no YouTube que se chama Descomplicando Direito e Trabalho, em que eu regularmente, né, estou até precisando postar um pouco mais de vídeos, e espero que esse seja estou esperando a gente consolidar alguns temas aqui, esperando também consolidar alguns temas para a gente, né, compilar as informações e deixar o pessoal. Aí fica o convite também para quem não conhece ainda, que quiser acompanhar lá o Descomplicando no YouTube, é só procurar lá pelo perfil. E também, já antecipadamente, digo aqui que estou à disposição, né, depois da nossa live. Ela vai ficar gravada aí, não vai, Renato? Sim. Ah, maravilha. E quem estou à disposição para a gente continuar esse debate. E só, né, deixar um abraço aqui para o Luiz Fernando Luque, lá de Santa Catarina, nosso colega de
agenda trabalhista, um brilhante advogado, Gustavo, aqui também meu colega, advogado Rafael de Queiroz, BH, que é nosso amigo em comum. nosso amigo em comum, acabamos de descobrir, eu mandei aqui o card para ele. Enfim, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos lá, doutor. Estou aqui tentando salvar aqui o tema. Bom, então posso ir começando aqui, Renata, só para a gente contextualizar para o pessoal. Você já começou muito bem dizer que nós tivemos a legislação anterior que decretava, né, o estado de emergência e nos últimos tempos, né, para ser mais direto e aí a gente adentrar nas polêmicas que envolvem o fim do estado de saúde sanitária, né, como você já escreveu aí, o SPIN. O que acontece? Essa portaria 188 do Ministério da Saúde, ela, né, está sendo, eu estou utilizando até, né, o está sendo no sentido porque ela ainda não foi, né, revogada, mas está sendo porque estamos no prazo. O pessoal que não se informou direito já está começando a aplicar uma coisa que ainda não pode ser aplicada, né? Exatamente, igual... A gente tem que falar das consequências também. Exatamente, igual você já disse aí a questão do retorno da gestante, que é um ponto muito sensível. Não pode acontecer. A partir do dia 23, aí sim, nós vamos analisar quais são as implicações e o que isso pode acontecer. Então, só para terminar de contextualizar aqui, a gente tema a tema, essa portaria, então, a 913, de 22 de abril de 22, previu esse prazo de 30 dias para a sua entrada de vigência, né? E o que ela faz? Ela revoga justamente essa outra portaria do Ministério da Saúde, a 188, que declarou a emergência em saúde pública de importância nacional, que ficou, né, apelidada aí de SPIN, né? Então, para ficar mais fácil. Então, a partir do dia 23, não temos mais portaria 188. E aí? Diversas consequências e diversas polêmicas. Você quer começar pela da gestante, Eu acho que é, inclusive, a mais relevante, porque aqui, assim, acabou o estado de saúde pública, todo mundo já falou, vamos voltar, as gestantes têm que voltar, né? E um monte de contabilidade, um monte de advogado, talvez sem estudar um pouco antes, sem ler a lei, na verdade, não entendeu que não era imediato, né? E assim, tem pedidos que, inclusive, logicamente, que depois vão ser analisados pela Justiça do Trabalho, que podem ser feitos por essas gestantes que acabaram voltando antes do prazo. Por quê? Porque quando a lei essa nova lei que falou assim, olha, acabou o estado de saúde de emergência nacional, ela falou assim, essa lei entra em vigor em 30 dias, gente. Então, assim, foi em 22 de abril, é só depois de 30 dias. Agora, quem voltou antes, o empregador pode sofrer umas consequências aí que não são legais. Isso, infelizmente, aconteceu. Eu conheço casos próximos e é triste, porque é simplesmente pela desinformação e pela fobia, né? Pela aquela coisa da pressa, não, tem que voltar, tô pagando, ela tá em casa, não sei o quê. E acaba saindo mais caro essa história, né? Então, eu acho que o mais latente aqui que a gente tem realmente são as gestantes, né? Exatamente. Já era um ponto de polêmica antes do advento da Lei 14.151, que era justamente a discussão que a gente se deparava se a gestante deveria ou não ser afastada do trabalho, inicialmente, né, se ela deveria ou não se vacinar, qual que era a recomendação médica. Então, a Lei 14.151, ela veio, de 2021, ela veio justamente consagrar a necessidade... Você vai ter que pagar a conta. Foi mais ou menos Exatamente, esse é um absurdo, né? Havia necessidade, então, de afastamento da gestante, e aí eu entendo que foi uma medida muito correta, porque até hoje a gente não sabe ainda as consequências da Covid. Hoje mesmo eu estava com uma cliente que me relatou que tem uma amiga que depois de um ano não consegue subir uma escada, e a gente não sabe, então, os efeitos dessa doença, tem né, gente que não numa voltou gestante. paladar, tem um monte de gente que ficou fraca durante muito tempo. A gente não sabe, cada corpo reagiu de um jeito. Exatamente. Então, a lei me pareceu muito adequada nesse afastamento,
né, determinando ou possibilitando o trabalho em regime de home office, teletrabalho, né, se fosse possível, Sim. garantida a remuneração. E aí veio o grande ponto, porque em algumas atividades, por exemplo, trabalho doméstico, E não dentre era outros, possível o né, trabalho remoto, né? um balconista de uma padaria, dentre diversos outros, não era possível isso. Então, Só para lembrar, essa... doutor, desculpa, mas eu corto de vez em quando. Nada? À vontade. Assim, para quem não acompanha o direito do trabalho, porque assim, a gente tem aqui muitos reclamantes, a gente tem muitos advogados, a gente tem muita gente que entende do direito do trabalho, tem gente que não entende e que está querendo saber um pouco mais, estudantes, enfim, tem de tudo um pouco. Então, assim, só para vocês entenderem a importância dessa coisa da gestante, porque além da gente não saber das consequências do Covid, quando a gente fala em gestante, a gente não está protegendo só a mulher, a gente está protegendo o feto. Por isso que na Constituição Federal a mulher tem direito ao afastamento, a mulher tem direito à estabilidade, porque não é, na verdade, a mulher que tem só esse direito, é o feto, é aquela vida que não tem nada a ver com nada. Então, essa é a proteção constitucional. E por isso que essa lei era tão importante, embora muita gente ficasse inconformada. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes eles falam, meu, que loucura! E não é, é que é uma proteção dupla. E a lei ela é obrigada a olhar essas pessoas, né? Porque é um serzinho que está lá dentro sendo criado e que tipo, vai pegar Covid. Se a gente não sabe nem no adulto qual é a consequência, imagina no feto, né? Desculpa. Exatamente. É só uma Nada que isso. aqui. É claro, e até pegando esse seu gancho, da sua reflexão, eu lembro aqui a jurisprudência pacífica do próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o empregador nem precisa estar ciente do estado gravídico para a trabalhadora fazer jus à reintegração ou indenização substitutiva. Exatamente. Justamente por essa proteção à nascitura. A lógica não é a proteção à própria mulher nesse caso específico. Então, né, houve esse afastamento, e aí o equívoco, acho que o senso comum aí, é claro, responsabilizar o empregador nessas hipóteses em que não era possível o teletrabalho, responsabilizá-lo pelo pagamento da remuneração. É claro que essa trabalhadora não podia ficar sem o seu ganha-pão, mas isso deveria ser uma conta, né, da Seguridade Social, como muitos buscaram pela via judicial, né? Diversas ações aí pipocaram contra o INSS para que ele assumisse essa conta. Mas agora, com o fim, né, desse estado de emergência, o que acontece? A partir do dia 23, e é sempre bom a gente frisar isso, como já fizemos algumas vezes, essa gestante não precisa mais ficar afastada, né, do seu trabalho presencial. Ou seja, não temos mais aquela distinção de trabalhadora imunizada, não imunizada, aquela polêmica instituída posteriormente pela Lei 14.311 de 22, que dizia, né, que poderia ou não se vacinar e por aí vai. Então, isso virou letra morta. Aí a gente começa algumas outras reflexões que são muito importantes. A primeira resposta é, a partir do dia 23, a trabalhadora, o empregador pode obrigar a gestante a voltar ao trabalho? Em regra, sim. Por que eu estou dizendo em regra? Que podem existir situações específicas. Sim. Como, por exemplo, amparado por um laudo médico. Né, um atestado, né, um laudo médico recomendando ou determinando o afastamento do trabalho presencial. É um então, atestado essas de saúde, exceções, né? É um atestado médico. exatamente. Aí entra na lei, na CLT, aí entra na regra geral, Exato. inclusive, para qualquer. Aí é para qualquer funcionário, inclusive, né? Tá com atestado. Exatamente. Né? Tem jeito. Ou seja, agora a gestante ela não tem mais nenhuma forma de proteção diferenciada no que diz respeito à Covid. Né? Ela, vamos dizer, está na vala comum como todos nós. Então, os mesmos direitos e deveres, em regra, ela vai ter que assumir. É uma faculdade. Aí muitas pessoas interpretam assim, então eu tenho que voltar com a gestante? Óbvio que não, só se quiser. Né? O que acontece agora é a gestante ela não tem mais o direito de resistência, o direito de recusa. Dizer, não, a lei me ampara. Gente, exato, dia 23. Eu falo agora, mas é 23. Não tem mais esse não poder. Ela vai ter que voltar. Live que a gente falou errado. Exatamente. Se ela voltar, ela,
né, ela não pode se recusar se houver essa determinação. E aí eu tive até uma consulta recente, muito curiosa, em que a pessoa contou o seguinte, olha, agora não era nem gestante, mas que envolve essa questão do teletrabalho. Porque a gestante ela vai voltar então para a aplicação, aí sim agora do 75F, que foi instituída aí pela 1108, né, de 22, fez algumas alterações de teletrabalho, mas e aí? E aquele prazo, né, de 15 dias, aqueles prazos da CLT? Eu entendo que eles vão ter que ser respeitados. E aí uma pessoa me consultou essa semana, me indagando o seguinte, olha, a empresa está querendo que eu assine um documento, ou seja, como se fosse um aditivo ao contrato de trabalho em que eu concorde com as mudanças desses prazos. Aí a gente entra em outra polêmica, ainda mais quando diz respeito à gestante. Eu entendo que essas mudanças, como você já bem disse, como a proteção é do nascituro, se essas mudanças, né, redução do prazo, por exemplo, legal, do trabalho telepresencial para o presencial e vice-versa, forem diminuídos, reduzidos, aqueles da CLT, se já é discutível para o trabalhador, digamos, que não é gestante, né, quiçá para a gestante, que merece, querendo ou não, uma proteção maior. Então, uma proteção dupla, né? Exatamente. Então, o conselho que eu dei, olha, eu não faria isso para nenhum trabalhador, muito menos, né, para a gestante. Então, esse é o principal aspecto. E tem outro, Renata, que é aquele seguinte: a lei previa a possibilidade, né, sobre a Lei 14.311, algo que eu já defendia por uma concepção lógica e também pela normatização que a gente tem, de essa trabalhadora gestante, que à época, né, e atualmente, até o dia 22, portanto, está em teletrabalho, que ela poderia exercer uma outra função. Por exemplo, uma enfermeira num hospital, ela poderia exercer uma atividade administrativa? Sim. Depois a Lei 14.311 veio consagrar. E agora, né, com o fim, no dia 20, a partir do dia 23, e aí? Essa situação pode permanecer? Então ela continua no teletrabalho fazendo uma outra função? Ou ela não gosta dessa função, ela pode exigir o retorno dela, ela pode falar, não, então agora eu que quero voltar, porque eu quero voltar para a minha função original, vamos assim dizer. E aí? É uma boa discussãozinha aí, dá para dar uma briga, né? Exatamente, aí é uma situação muito complicada. Por quê? Né, vamos voltar aqui no que diz a CLT ordinariamente. É muito comum nós termos aí ações judiciais que versam sobre acúmulo de função, desvio de função, e a maior parte das decisões são improcedentes sob o seguinte fundamento: olha, é compatível com aquela condição pessoal, é compatível com aquela situação. Basicamente o parágrafo único do 456. Naquela época era compatível, porque, gente, por isso que eu defendia. A alternativa que o empregador tinha era ou você vai trabalhar, eu vou ter que pagar e você não vai trabalhar em determinadas funções, né? Ou eu vou te arrumar uma função que você tenha condições de exercer, né? Por quê? Porque a legislação previu que o quê? O empregador que ia pagar, e ponto. Ele não deu abertura para outra coisa. Por mais teses que tenham tido no meio do caminho, não teve abertura para outra coisa e não teve saída. Todo mundo esperneou, mas não tinha por onde sair. A lei foi aquela e ponto. Exatamente. E agora... Né? Quem pode manda e quem não pode tenha juízo e obedeça, né? Mas aí eu estava refletindo, né, lendo alguns textos, lendo a legislação, refletindo sobre essa ponderação aqui, se a gestante quiser voltar, né? Ou se ela dizer, olha, não vou mais permanecer nessa função. Aí eu entendo que ela tem esse direito. Eu entendo que ela tem esse direito, por quê? Porque houve uma mudança de função que à época era justificada. Estou dando um exemplo aqui de funções diferentes. Eu não estou dizendo que ela pode se insurgir contra a determinação do poder empregatício, né, que é inerente ao contrato de trabalho, e mais ainda pelas regras do teletrabalho, que determinam que o empregador pode impor esse regime de trabalho. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a trabalhadora está exercendo uma outra função, a trabalhadora gestante, terminou esse estágio, quero voltar para a minha função original. Empregador, não, mas agora eu quero que você fique nessa.
E aí, nesse conflito, eu entendo que ela tem esse direito. E aí a gente pode ir mais além. A manutenção dela, né, nessa situação pode acarretar uma infração contratual e, portanto, uma rescisão indireta do contrato de trabalho? Olha que polêmica, porque muita gente se adaptou ao trabalho presencial, trabalho Remoto, remoto. né? É o que você estava dizendo. Teletrabalho. E se for o contrário, se ela quiser e o empregador falar, não, volta. Não, Aí eu acho que a tem que resposta é voltar. mais Isso aí é o simples. poder, Aí tem que eu entendo voltar. que é o poder potestativo. Exatamente. Acabou a crise Você não sanitária. tem um respaldo legal. Aí não tem Exatamente. E jeito, pelo não tem pra onde. contrário. Aí não tem onde querer, onde não querer. Se você não volta, meu filho, abandono de emprego. Aí você pode ser grávida, pode ser Estado, pode ser Deus. Você perde seu emprego, Exatamente. é abandono. Exatamente. Então, a reflexão que eu faço, e aí, obviamente, não tem uma resposta fechada, mas a gente lança aqui para o pessoal comentar, quem quiser já comentar aqui durante a live ou depois conosco, é justamente isso. Se a trabalhadora quer se manter em outra função, em regime de teletrabalho, ela pode, né? Não pode. E aí O a gente segundo fica trecho nessa. eu já sou bem radical. Eu falo, ela não tem essa de querer ou de não querer essa parte de voltar ou não voltar. Eu não posso determinar se ela trabalha ou não. Exatamente. Isso aí quem vai determinar vai ser o empregador que está pagando o salário. Eu te quero aqui ou não te quero aqui. E ele pode determinar o retorno dela, no meu exemplo, ela era enfermeira, e aí passou a exercer atividade administrativa. Ela volta, mas você desempenhou muito bem essa atividade. Você vai ser mantida na função administrativa. Eu entendo que sim também, porque na Sim, verdade é o seguinte, ele pode ter colocado outra pessoa no lugar e não tem mais aquela vaga, né? E isso exato. também é um poder de direção do empregador, né? Exatamente, Desde que exatamente. compatível com as Mas são forças problemas, dela, né? com a capacidade dela e tudo mais, e que o salário seja compatível, né? Ele tem que tomar cuidado com as equiparações salariais, ele tem que tomar cuidado com outras consequências que podem ter. Agora, assim, de bate-pronto, não vejo problema nenhum. Né? O empregador, nesse caso, Sim. ele é o mandatário, né? Ele é o que paga salário e o outro tem que obedecer, não tem jeito. A única reflexão que eu faço aí é a seguinte, em termos, vamos dizer, normativos, né, a regra geral do direito do trabalho é exatamente essa. Mas o que a gente vê muito, né, cotidianamente, eu diria, é um afastamento e uma discriminação da gestante no mercado de trabalho. Sim, Né? sim. Então, para as mulheres, muitas Nossa, vezes em eu idade ouvi fértil. mulheres falando que não iam mais contratar mulheres, né, em Exato. período que Idade fértil, né? recém-casada ou com idade, que normalmente engravida. Aquilo me chocava, assim, e me deixava numa tristeza tão grande. Você fala, gente, uma mulher falando isso de outra, né? Assim, já tem os homens que já tem, por não entenderem, já tem um certo, né? Pé atrás, aí mulher falar isso, é tão triste, né? Quando você escuta essas coisas, assim, a gente que lida com o direito do trabalho, que lida com o empregado, a gente fala, cara, como pode, né? E quantas vezes a gestante, né, depois do nascimento do filho, do período de licença, ela retorna ao trabalho e é dispensada, né? Então, olha as Milhões de dificuldades que a vezes que mulher já essa vai dar enfrenta ao mercado de trabalho. trabalho. Essa vai dar Então, a trabalho, gente ela vai ter criança Exato. doente, vai ter que ir para a escola e que não sei o quê. Ó, no meu serviço, se engravida, a patroa joga praga. E aí imagina, A né, patroa, não é nem o patrão, a patroa. essa gestante, a gente admitindo essa regra geral do direito do trabalho, ou seja, ela não pode voltar para a função original, vamos assim dizer, ela não poderia escolher isso, nós estaríamos ou estamos, querendo ou não, trazendo para ela mais um ônus, né, decorrente da gravidez, e não um bônus. Eu fiz até uma live muito interessante que está lá no Descomplicando Direito do Trabalho, no YouTube, com a professora aqui de Minas, da PUC, a professora Maria Cecília Máximo Teodoro, e ela tem obras e artigos muito interessantes sobre o tema. E o que ela sempre reflete? Falou, olha, a gente não tem que diminuir, por exemplo, direitos, temos que aumentar, porque o que faz a mulher, a gestante, e a mulher, consequentemente, ser discriminada no mercado de trabalho? É a licença, é essa ausência,
ou acabam pela nossa sociedade tendo cuidado com os filhos. Então, por Sim, que porque a não? Está mulher sendo que até acaba indo discussão. na escola, a mulher que acaba indo levar no médico, a mulher que acaba fazendo um monte de coisa que, na verdade, devia ser dividido, né? Porque filho é dos dois, E né? por que não a licença, então, a gente, em vez de lutar por uma redução da licença da mulher, por que não uma licença do homem para equiparar essa situação? Né? Ela defende isso. Muitos dizem, não é utópico, mas é algo muito coerente. A partir do momento em que a gente está no mesmo patamar, não vai haver escolha se é homem ou mulher, que, ainda que de maneira velada, acontece. Então, assim, as reflexões que eu faço, até saindo um pouco, obviamente, do escopo da nossa live para ser que é Não, mas é que objetiva, é é esse, importante, né? porque explica o porquê dessa proteção a mais, né? Para as pessoas que Exato, estão de exato. fora, que não entendem e que não vivem esse mundo. Ó, tem até uma observação aqui da minha sócia, que é a Sabrina. Ela falou, em uma entrevista de emprego, sempre se pergunta para a mulher se ela tem filhos. Isso não se pergunta para o homem. Isso Você é tem discriminação, filhos? lógico, isso é Né? Não se discriminação. pergunta. E Isso é quantas discriminação. empresas ainda não fazem a mulher fazer exame de urina para ver se está grávida? Que Isso coisa é crime. absurda! Mas existe e é comum. Demais, infelizmente. Mas as pessoas não sabem, né? Mas é crime. E a gente só não. Para arrematar, acho que é a gestante aqui, Renata, eu até anotei aqui um detalhe muito importante, que a própria MP, né, a 1108, o que, que ela prevê? Que os empregados com deficiência que possuam filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos, eles têm prioridade na alocação de vagas para o teletrabalho ou trabalho, né, Sim, remoto. Não há obrigatoriedade de instituir nem nada. é Então, nesse preferência. contexto, nesse contexto, né, a gestante, obviamente, também, até por uma interpretação lógica aqui da norma, se enquadra, na meu ver, na mesma situação. Então, é algo que ela pode pleitear, embora não seja, como eu disse, obrigatório, mas ela pode pleitear. Aqui Né? tem o Adriano que está falando assim, né, falando das funções, né? Seria possível caso haja compatibilidade com a função contratada, até porque seria hipótese de alteração contratual lesiva, ainda que apenas fática. Eu não entendo que seja lesiva a partir do momento que não lesa o salário dela e que ela tenha desenvolvido com toda eficácia, até porque não existe função melhor ou função pior. O que existe é a diferença salarial, o que existe, de repente, você é uma discriminação, você colocar a pessoa de cantinho, isso sim, mas o poder do empregador de falar, meu, esse local já está aqui, mas eu gosto de você e você vai exercer essa função, eu estou te pagando o mesmo salário, eu não vejo nada lesivo nisso. Eu, Renata, tá? Por quê? Porque, de fato, tem algumas funções, por exemplo, que nem ele colocou de enfermeira, que, ou vamos dizer, não vamos dizer enfermeira, porque enfermeira é insalubre, tá? Mas vamos falar de uma função que não seja insalubre. Vamos falar de uma cozinheira, que não dá para cozinhar uma cozinheira de restaurante, enfim, que não dá para cozinhar da casa dela e tá no restaurante ao mesmo tempo. Ela tá gestante, né? Então, vamos partir para o lado da cozinheira. Ela desenvolveu outra atividade maravilhosamente bem. Tá ganhando igual. Eles tiveram que repor outra pessoa, porque senão o restaurante parava. E aí? Ele vai ter que mandar embora aquela que ele contratou, porque acabou a SPIN? Também não tem condição. E ele também não tem condição de pagar duas. Então, assim, tem que ver os dois lados. Ou vai dispensar outra, né? Eu advogo preponderantemente para reclamante, né? Mas eu consigo enxergar esses dois lados que você tem que verificar que, assim, calma aí, eu não tenho como pagar dois. Eu não tenho vaga para dois. Você é ótimo, eu não vou te demitir, né? Inclusive, você está na sua estabilidade, inclusive tem um monte de coisa e outra. Você é uma ótima funcionária, porque isso depende de estabilidade. E eu não quero fazer nada, eu quero simplesmente que você continue trabalhando, só que agora eu não posso te repor aqui. O que tem de lesivo nisso se eu não estou diminuindo o salário dela? Eu não vejo, e eu como mulher, inclusive, tá? Essa é a minha visão. Pode ser que muita gente não concorde, mas é a minha visão. Eu concordo, assim, mas são temas, igual a gente está pontuando aqui, bastante delicados, que as pessoas acham que o direito, né,
é muito simples, ainda mais o direito do trabalho, e ainda bem que com a própria reforma trabalhista, e o ainda bem óbvio entre aspas, mas pro direito do trabalho, que a pandemia reforçou um protagonismo que nunca deveria ter se apagado, né, da importância do direito do trabalho, das normas trabalhistas. Porque Então, foi a que a foi gente mais estava até. mexida nessa época, né? Porque, de repente, E todo mundo ainda fica em será. casa. E ainda será, porque assim, a gente toca aqui mais à frente, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho das disposições sobre os trabalhadores de aplicativo e várias normatizações que foram feitas numa legislação específica para um estado de emergência, agora caíram por terra, vão cair por terra no dia 23, mas que não deveriam cair. Né? Então a gente vai entrar até em outras discussões. Poxa, mas tá, revogou, mas está a lei, é uma portaria, o outro é lei, mas condicionava a portaria, o estado de emergência, enfim a gente pode entrar nisso, mas que o que a gente vai perceber é a necessidade de, em determinadas situações, adaptar a legislação. Como a medida provisória, né, tanto a 1108 quanto a 1109, já perceberam isso, né, as discussões do teletrabalho, né, já falei aqui N vezes, teletrabalhador tem direito à hora extra, o inciso terceiro do 62 não pode ser jamais interpretado literalmente como nem o inciso 1 nem o inciso 2, isso é outra discussão, mas para mim sempre foi claro como água. Isso é uma tentativa de ludibriar quem quer que seja, mas que Sim. não cola. E aí veio a MP e falou, não é bem assim, só se o trabalho for por tarefa, né, por produtividade, né, o trabalho por tarefa, como diz até a professora, né, Vólia Bonfim, ela fazendo uma live com os amigos aqui, Yuri Pinheiro e com Fabrício Lima, ainda brincou, falou, vocês já viram, vocês já julgaram alguém que tinha salário por tarefa, né? Para quem não sabe, salário por tarefa é aquele assim, ó, Renata, eu te contratei, você vai Sim. trabalhar em 8 horas, você tem que fazer isso. Se você fizer antes, você está liberada. Que patrão que faz isso? Eu não conheço também. Eu Eu tenho também, 17 anos de na advocacia e nunca vi. verdade, não existe. Ele vai te dar mais uma coisinha Não para você existe. fazer se você terminar antes. Eu sou doido para encontrar um caso judicial de trabalho por tarefa. Quem está nos assistindo, vai nos assistir, por favor, nos mande. Mas, ou seja, a MP, até de maneira, a meu ver, surpreendente, consagrou o quê? Que o que a gente tem em regra como teletrabalhador tem direito a hora extra. Só que o que acontece? Fica uma legislação confusa. E aí, quem não é especialista na área, o que faz? Lê o 62, inciso 3. Não, teletrabalhador não tem hora, não precisa, não tem problema. Externo. Ah, mas ele não vem aqui na empresa. Não, mas eu advogo Não muito tem para como empresa. controlar, né? Não tem como controlar. Não, hoje a pessoa tem um smartphone. Aqui em Minas, né, todas as decisões foram. Ele tem um smartphone corporativo, todo smartphone tem um GPS. Você não controlou porque não quis, logo provado, a hora extra é devido, acabou. Eu Não tem faço muita discussão. ação, Né? eu faço muita ação até contra uma empresa grande, né? E eu falo, assim, os juízes insistem em perguntar, por exemplo, tá, mas quem é a autoridade máxima dentro do estabelecimento, não sei o quê. Eu falo, gente, hoje não existe mais essa forma, porque o controle, ele é tão grande, tão imediato, através de WhatsApp, e-mail, foto, que, assim, não é bem por aí. Essa não é a pergunta-chave mais. Os juízes insistem nisso, mas não é mais a pergunta, porque a pessoa consegue ser totalmente controlada, inclusive o seu horário de trabalho, mesmo sem ter uma outra pessoa fiscalizando lá, olhando no olho. Por quê? Porque hoje a gente, inclusive nós, advogados, nós somos, assim, dominados pelo WhatsApp. O cliente não pode ver a gente online, que ele fala, oi, doutor, sábado, mas você está aqui, vamos lá conversar. E aí você me lembrou até de uma dica aqui que eu deixo para o pessoal, uma dica de leitura do Geraldo Magela Mello, aqui de Minas, juiz do TRT3. Uhum. Ele escreveu um livro que está na LTR, acho que ele está esgotado em via... não sei se ele está esgotado ainda, quando eu comprei ele estava esgotado em papel, né? Mas o e-book existe, é uma reconfiguração do direito do trabalho a partir das redes sociais digitais. Então ele discorre sobre o poder empregatício virtual, e tudo tem a ver com isso que a gente está falando, que as pessoas estão falando, você está em teletrabalho, é gestante, quem quer que seja, posso fiscalizar, posso ter acesso ao ambiente, né? É o domicílio da pessoa, não pode, enfim.
Mas são as Mas o questões que, controle é né, as pessoas precisam fácil, saber. que não falta ferramenta Fácil. para A controle. pessoa entra no login, no logout, enfim. Antes disso tudo, o telefone, né? Eu já tive causas que ficou comprovado o controle de horário por telefone. A pessoa ligava, olha, tem que ligar para falar onde eu tô, cheguei, saí, pronto. Né? E hoje a gente tem, como eu falei, até o curso que eu vou fazer com o Fábio, né, em junho, é as provas digitais, E não, que agora geolocalização. é o momento Né? prova digital, né? Então, assim, é algo muito importante. Renata, eu queria até tocar num outro ponto aqui, eu acho que na gestante nós já falamos muito, eu acho que outro ponto que é muito sensível e que deu polêmica, que diz respeito, nós fizemos até um post lá no Ó, Agenda Trabalhista, né? geolocalização aqui, a Guilhermina, que é uma advogada aqui, minha amiga daqui de São Paulo. De fato, Que é a estação Rádio geolocalização, Base, gente. RB, Prova total, digital. total. Não, e nosso celular, né, isso que é muito interessante, é a coisa mais simples que tem provar onde você foi em tudo, com os aplicativos, todo mundo, né, lê isso, enfim. E aí um tema que sempre foi polêmico em termos de pandemia, que acabou tendo um viés ideológico que não deveria ter, né, o tal uso das máscaras e outras medidas sanitárias no ambiente de trabalho. Do afastamento, Exato. E agora, né? Agora sim, distanciamento não existe social. todas essas medidas agora, a partir do dia 23, não existem mais, né, vamos assim dizer, em maneira positiva. Olha, Bom, não tem uma gente, regra assim. resumo, né, nisso daí. O que vocês estão aplicando na sua vida normal vai ser aplicado no direito do trabalho, porque ninguém vai estar respeitando o distanciamento social, ninguém, raras as pessoas que usam máscara. Eu parei de usar. Raras as pessoas, é só em alguns ambientes, por exemplo, fórum ainda tem a obrigação, pelo menos aqui em São Paulo, não sei aí em Minas como é que tá, mas aqui em São Paulo é obrigado a apresentar carteira de vacinação e estar de máscara, não sei até quando. Em hospitais, né? E isso ainda não tem jeito. Mas na nossa vida social a gente não está mais usando, a gente vai em farmácia, supermercado, se você quiser usar, você vai usar, mas não tem mais obrigação. Exatamente. Mas aí que a gente tem que pensar o seguinte: eu também não uso, confesso que eu não uso, porque Aqui, entendo que eu uso, hoje. sou louca da máscara. Não, mas o que as pessoas têm que entender é falar assim, acabou a obrigatoriedade, não quer Sim, dizer que você não pode usar, mas o seu direito de né? usar é à vontade, né? À vontade. E aí a O gente que vai não para o pode é ter meio ambiente de discriminação para trabalho. quem usa, né? Exatamente. Mas aí a gente vai no meio ambiente de trabalho. Vamos imaginar no meu escritório ou na minha empresa de contabilidade. Eu, empregador, posso exigir o uso? Depende. Se tiver em regulamento, eu entendo Sim, que pode. Que aí é uma norma interna. Da mesma maneira, olha, é tem a proibido o uso de cartilha, telefone celular. tem a Tem que ter cartilha. um regulamento interno, né? Uma norma interna, lembrando que essa norma ela é unilateral. Então ela pode ser Sim. imposta pelo Você chega empregador. lá, você assinou o seu contrato de trabalho, você só recebe a sua cartilinha, não tem jeito. Isso aí você vai ter que E a cumprir, com maior pena de parte levar não lê. advertência, suspensão e ser demitido por justa causa. Exatamente. Então, o que a gente tem que deixar bem claro é as pessoas, né, os trabalhadores, isso já é uma regra, é óbvio, tem que respeitar o quê? As normas internas da empresa. Sim. Tem uso de uniforme? Tem umas que tem e outras que não tem. Né? Pode usar o aparelho celular durante o trabalho? Uns podem, outros não podem, depende, obviamente, da atividade. Ah, posso ir, né? Tem até o dress code, que é algo muito delicado. Ah, posso ir na sexta sem gravata, que não é o código do escritório. Pode. Agora eu estava vendo que tem uma onda muito forte aí das empresas pet friendly. Ah, então sexta-feira leva o animal, é a regra, tá na norma. Eu não posso Sim. levar na segunda. Se eu levar na Você segunda, nunca viu, eu viu? posso ser advertido. Tá rolando nas redes sociais. Eu recebi até num grupo de um condomínio do prédio que eu morava recentemente, o proprietário até do coworking e de uma outra empresa mostrou até fotos, como que implanta, e eu vi uma pessoa em São Paulo, e curiosamente, acho que por conta disso, né, vem no WhatsApp o algoritmo, aí aparece, né, isso em profusão nas nossas redes, pessoas, né, falando, olha, na minha empresa, hoje o fulano vai trabalhar, cada um leva seu pet. Mas isso é uma norma da empresa. Ah, mas eu odeio bicho, odeio cachorro, odeio gato. Problema, é uma norma da empresa. A Da minha mesma sócia maneira, eu falando, odeio máscara. a minha sócia falando, Aí, a ó, tá gata te não leva pro entregando. escritório.
Ainda não existia a regra, mas eu já levava minha filhota. É realmente. Desculpa. Dizer que ele é muito Eu, fofo. eu não. é, Mas é isso que eu estou querendo dizer, que as pessoas, é por isso que eu comentei aqui, que acaba levando por um viés ideológico algo que é de uma relação de trabalho. Se o empregador entende, aquele ambiente é com ar-condicionado, é propício para isso, a gente ainda não sabe os efeitos, ele é uma pessoa muito cautelosa, igual alguém brincou, é só o louco, a louca da massa, é um direito dele, até Sim. porque o direito do trabalhador ao meio ambiente de trabalho sadio é um direito constitucional e é um dever, por consequência, do empregador. Sim. Então, né, zelar por isso, não vejo, né, nenhum problema. O grande Até problema é que porque as o pessoas levam empregador, ele muitas vezes responde, né? Caso você pegue uma civilmente. doença, alguma coisa, ele responde pela não segurança, pela não higiene, enfim, por tudo que acontece dentro do meio ambiente de trabalho. Lembrando que meio ambiente de Exatamente. trabalho, ele é igual ao ele é equiparado na Constituição Federal ao meio ambiente, tem que ter a responsabilidade Exatamente. e quem paga essa responsabilidade é o empregador, então ele tem que tomar muito cuidado, sim, e ele sempre, então, se ele é bem assistido por um escritório de advocacia, pela doutora Renata, pelo doutor Júlio, Estamos, estamos à ele disposição, vai né? saber como fazer bonitinha essa cartilinha. E aí é interessante, Renato, o fenômeno aí da pandemia, nessas mudanças legislativas, parece que nos fez buscar ou relembrar alguns artigos da CLT que muitas vezes ficavam esquecidos. E um que eu passei a utilizar muito, justamente para justificar, né, sendo redundante aí, esse tipo de atitude, como por exemplo o uso de máscara, o próprio distanciamento, enfim, é o 156 e o 157 da CLT. Até abrir eles aqui, ó. 157 da CLT. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir normas de segurança e medicina do trabalho. Aí vem o inciso 2, que é o que mais me interessa nesse momento. Instruir os empregados através de ordem de serviço, ou seja, norma interna, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, se ele Sim. está instituindo uma regra, né, é Você vai se saudável. prevenindo, né? Dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, Ah, é enfim. chato? Vou ficar feliz? Posso não ficar, o outro vai achar ótimo. E vem o 158, que aí são os deveres do trabalhador. Cabe aos empregados. Inciso 1, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o inciso 2. Ou Sim. seja, aqui em matéria de saúde e segurança é muito claro. Repito, o errado de tudo é levar para um viés político. Eu tive um cliente, por exemplo, uma empresa, que por viés Não, político, no levar auge da tudo por pandemia, viés político falava é errado. ninguém não está permitido o uso de máscara no ambiente de trabalho. Falei, gente, você está correndo um risco muito grande, responsabilidade civil, doença ocupacional, se alguém falecer, se alguém tiver uma doença grave, e aí? Qual é a sua responsabilidade? Eu estou no caso de uma trabalhadora que foi alijada do plano de saúde, né, por outras questões. Durante a Covid, ela não teve, os outros funcionários tinham, ela foi discriminada nesse quesito, não recebeu o plano de saúde, teve, né, Covid e ficou na UTI. Ele tem que Na fila, responder. quase morrendo no SUS, né, que estava mais sobrecarregado que os hospitais particulares. Enfim, por questões éticas eu não posso dar mais detalhes, mas é um exemplo. É um exemplo muito claro que, óbvio que essas medidas que agora estão deixando de vigorar a partir de dia 23 tiveram uma importância muito grande dentro do contexto, mas elas têm que servir de alerta, né, e servir de aprendizado para trabalhador e para empregador. Como agir corretamente, como proteger meu funcionário, como obedecer às A regras instituídas pelo empregador. importância da saúde e segurança no meio ambiente de Exatamente. trabalho, né? Antes não se falava tanto em acidente, Nós não se somos falava. recordistas mundiais. Nós temos quase 2.000 acidentes de trabalho por dia. Eu peguei essa estatística na última quinta-feira, É falando muito para os alunos de graduação de triste. prática trabalhista. E quer saber E as uma coisa pessoas acham que é que mimimi, né? Que é mimimi. o pessoal acha que é mimimi, por exemplo, descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Mimimi, que é uma coisa que tiraram da CLT, né? E que eu acho assim o fim do fim.
a obrigatoriedade de 1 hora de intervalo para refeição e descanso, isso daí, gente, não estava na CLT porque era legal. Isso aí estava na CLT porque é importante para a saúde do trabalhador. É saúde mental, não é só comer e voltar a trabalhar, porque não é a função de se alimentar, esse descanso é uma coisa, assim, eu acho que tem que ser muito discutida aí, inclusive. Que foge totalmente do assunto aqui, mas que é uma realidade. O pessoal acha que sim, o horário de intervalo é para comer e voltar. E não é. É para você poder ler um livro, para você poder ir numa farmácia, para você poder espairecer, porque isso é importante. Saúde mental, gente. A gente só tem gente. Hoje, a saúde mental ela está destruída. O que mais tem gente é em psicólogo, em psiquiatra, porque está todo mundo doente. Por quê? Porque cada dia se cobra mais. Né? Então, é muito triste a realidade que a gente vive hoje. É só cobrança, 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 cobrança. Eu sou da bandeira que todo mundo tem que ficar 1 hora de intervalo, né? Trabalhou comigo é 1 hora, porque tem que descansar. Então... Aí, você me deu dois insights regra. aqui. Inclusive, vai ser revertido se não fizer 1 hora de intervalo. Antes até da gente entrar, acho que no último tema que é relevante aí, que já estamos, né, caminhando para a reta final. Porque eu vou levando para outras coisas, ó, doutor, você tem que me colocar na... Não, mas isso que é super interessante. Eu estava, curiosamente, esses dois temas que você tocou são centrais na minha visão. Nós tivemos a Semana Jurídica lá na Faculdade de Arnaldo na semana passada e nós convidamos o professor Gustavo Lacerda, aqui de Minas, que tem um livro muito interessante, é outra recomendação de leitura. Ele não está fácil aqui, porque eu acabei de mudar, então não estou achando meus livros ainda. Mas eu até abri aqui para falar o título certinho e recomendar. Chama O Direito do Trabalhador e a Proteção à Saúde Mental da Pessoa Trabalhadora. Ele fez uma palestra sensacional sobre burnout na quarta-feira, mas muito mais com viés filosófico, que é algo que você está falando. São as escolhas que a gente tem. Então, a partir do momento em que se legisla, se faz escolha. Né? Escolha de qual natureza? Todas. A partir do momento em que eu flexibilizo o intervalo, é uma escolha. É uma escolha que pode gerar uma consequência, como você destacou. Na sua visão, pode ser, inclusive, um acidente, né, de trabalho. E aí eu quero tocar num ponto que talvez é o que passa mais despercebido do nosso dia a dia, e cuja polêmica reside na existência ou não do vínculo de emprego, que é justamente, né, os trabalhadores por aplicativos. Nós não viveríamos minimamente na pandemia... o nome do autor. Dos autores, vamos lá. O livro das redes sociais, da reconfiguração do direito do trabalho a partir das redes sociais, é do professor Geraldo Magela Mello, aqui de Minas, da editora LTR. E o outro livro é do Gustavo Marcel Filgueiras Lacerda, e se chama O Direito do Trabalho e a Proteção à Saúde Mental da Pessoa Trabalhadora. Se alguém tiver uma dúvida, pode me mandar aqui no direct depois que eu passo. São 2 livros, assim, essenciais para os dias atuais. E aí, voltando ao nosso gancho aqui, Renato, essa questão do trabalhador por aplicativo, né? Nós vimos o quê? Agora já está tendo decisões que, tipo, o algoritmo, ele faz todo o controle. Tem a subordinação ao algoritmo. E aí, foi editada, em 5 de janeiro de 22, ou seja, quase no término da pandemia, a Lei 14.297. Eu não sou tão bom de números, senão eu fui anotando. Só sou um pouquinho caxias. Eu sou péssimo. Eu li aqui o seu currículo, eu não consegui decorar isso. É muita coisa, gente. Mas aí, o que a lei previa? Mas condicionava, a priori, o estado de emergência. Diversas situações que não deveriam apenas ser associadas a isso. Exemplo, contratar seguro contra acidente. Assegurar, né, ao entregador afastado por infecção pela Covid assistência financeira por 15 dias, disponibilizar máscara e álcool gel durante a entrega, o contrato ou termo de registro celebrado entre a empresa de aplicativo e o entregador, né, constar expressamente as hipóteses de bloqueio, suspensão, exclusão da conta da plataforma, que a gente vê assim, aleatoriamente a pessoa. Exatamente. Né? Ou seja, isso veio tudo no bojo. Vamos lá pegar as regrinhas da CLT. Exatamente. Mas o curioso que eu quero chamar a atenção, vou abrir até a lei aqui,
é que ela, né, diz respeito que, ó, olha o que ela diz. Lei 14.297 dispõe sobre medidas de segurança asseguradas ao empregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega durante a vigência de emergência em saúde pública. Gente, por que que esse trabalhador, mesmo fora da saúde pública, não tem direito a um seguro contra acidente? A gente sabe que o trabalho dele é de risco. Um trabalhador que é seletista e trabalha, né, com motocicleta e não tem adicional de periculosidade, né? Enfim, os riscos de acidente. E por que isso está condicionado ao estado de emergência? Aí eu falei, são Sim, escolhas. Por que que o legislador condicionou esse direito, ainda que seja um trabalhador autônomo, mas por que condicionou ao estado de emergência? Por que diz aqui, ó, não será mais, ou seja, antes, para ele ter a desativação desse entregador, ele tinha que ser, né, motivado, né? Agora não mais. Por que não mais? Porque antes, durante a Covid, então, ele era essencial, servia a toda a sociedade, então vamos proteger um pouquinho. Agora que agora não é pode mais. ser menos importante, é a única leitura que eu Agora ele posso não fazer. sofre mais, agora ele não sofre mais acidente, agora Exatamente. não é nada. Exatamente. Então, assim, são diversos aqui, ó. As empresas fornecedoras do produto ou serviço não serão mais obrigadas, né, porque isso era uma obrigação prevista na Lei 14.297, ao que permitir o uso de instalação sanitária pelo entregador e garantir o acesso à água potável. Gente, isso é o mínimo de dignidade que qualquer ser humano tem que ter. A gente viu que foi obrigado a ter uma legislação prevendo isso, mas só durante a pandemia. Agora que, segundo, né, ainda tem aquela discussão, a OMS não revogou a pandemia mundial. Sim. Aqui foi revogado esse estado de emergência. Quantas interpretações, Renata, vão sair daí? Sim, Será porque que a essa pandemia lei, não por acabou, gente. exemplo, O que acabou foi o estado de emergência, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Covid ainda existe, você vai para o hospital, ela ainda existe, tem gente internada, tem gente morrendo, existe tudo, em todo lugar do mundo. e será que essa lei, embora condicione, né, a vigência do estado de emergência, será que, em virtude de tudo que a gente falou aqui, de preceitos constitucionais, como a própria preservação do meio ambiente de trabalho, isso é geral, não é só para seletista, ainda que seja um autônomo, o que quer que seja, se eu tenho ali espaço com um trabalhador autônomo, eu que forneço aquilo, sou obrigado juridicamente a tutelar, é a mesma questão da responsabilidade civil, vamos lá no Código Civil, a figura do preposto, eu sou responsável pelos atos do preposto, é a mesma lógica, né? Trocando aqui em miúdos. Então, como que eu condiciono direitos básicos, como um seguro de água, né, a um estado de emergência? Então, assim, são distorções, São os assim, muito verdadeiros boa que absurdos foi criada. que a gente Mas e vive. agora? Nós vamos admitir essa revogação, né? E o curioso, né? Juridicamente, ok, mas entre aspas, seria é quase uma portaria revogando uma lei, né? Porque a portaria revoga o estado de necessidade, aí a lei vai ela perder o objeto, mas em virtude da portaria. Então, Sim. quem é mais inteligente do que eu pode até construir uma tese aí sobre a hierarquia das normas, Ó, normas temos mais aqui favoráveis. um telespectador que mora na Austrália, olha que chique, meu irmão. Acabou de entrar. Internacional Tá, aqui tá, da live. tá lá de manhãzinha. Então, assim, são pontos que a gente tem que refletir, né? E aí, assim, a figura, né, e o nosso papel de atuação, não só como professores, mas como advogados, é justamente construir teses. E por isso que, desde a reforma trabalhista, eu defendo, e aí fica o meu recado de novo, para os meus amigos, converso muito com o Tonhão aqui, o Antônio Queiroz, meu amigão, eu brinco que ele é um pessimista nada, eu falo, Júlio, essa advocacia vai acabar, eu falo, Tonhão, de maneira nenhuma. A gente sempre viu os tributaristas, os criminalistas desenvolvendo teses, e a gente ficava mais do mesmo ali, poucas teses. Agora, desde a reforma, o que mais tem Agora é a gente tese. tem pano para Tô, manga. tô- tô levantando uma aqui, por que não aplicar a 14.297, mesmo com a revogação do estado de emergência, com base em preceitos constitucionais, independentemente da existência de vínculo? Será que o Ministério Público do Trabalho não vai fazer uma ação civil pública, né, ajuizar uma ação civil pública, ou, né, administrativamente promover algo nesse É, sentido? eu Né? acho que muita coisa já vai terminar só com esses reconhecimentos de vínculo empregatício, né? Já é um caminho que está se porque assim está se comprovando o total controle, né?
que era lógico, né? Na verdade, assim, né? Olha, tem uma pessoa aqui, a Lúcia Luz, ela está perguntando, a medida provisória 1109 de 22 tem aplicabilidade? Essa é uma grande reflexão que a gente tem que fazer. Eu até deixei ela separada aqui, que esse era um ponto que ia tocar, e bom a Lúcia ter manifestado aqui, que eu já tinha até me esquecido. O que que diz aqui, para todo mundo ficar situado, na 1109 da MP? Ela diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo Federal a dispor sobre a adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas e sobre o programa emergencial. E aí são duas reflexões que a gente pode fazer. A priori, alguns textos, e talvez seja um entendimento majoritário, diz, olha, a princípio, com, né, o fim do estado de emergência, ela não se aplica. Por quê? Porque é uma legislação, abre aspas, para enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes do estado de calamidade pública no âmbito nacional, estadual, distrital, enfim. Só que aí a gente tem que interpretar, né, se é que essa medida provisória vai continuar vigendo após aí os 120 dias. Mas aí vem disposições preliminares, para artigo 1º. Essa medida provisória autoriza o Poder Executivo Federal a dispor sobre a adoção, aí repete exatamente o preâmbulo. E aí são objetivos. A princípio, eu estou dizendo que esse deve ser entendimento majoritário, e alguns já estão afirmando isso. Por quê? Porque a medida provisória faculta, numa análise literal, que o Poder Executivo edite alguma norma, implemente alguma situação que envolva esta, né, situação. Mas aí eu vou para o capítulo 2, que diz o seguinte, artigo 2º, poderão ser adotadas por empregados e empregadores para preservação do emprego e sustentabilidade do mercado de trabalho, enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública, as seguintes medidas alternativas: teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias, aproveitamento de feriados, banco de horas e tudo. E aí a reflexão que eu faço. Primeiro, essas questões não são, a princípio, de ordem infralegal. São Sim. questões legais, o teletrabalho, a própria antecipação de férias, né, está previsto na legislação. E mais, aí uma consequência. Aqui, por isso que eu fiz questão de ler, não está falando enquanto vigorar o estado de emergência. Está falando o quê? Para enfrentamento das consequências. E aí a reflexão que eu faço... A gente nem sabe até onde vai, na verdade, né? Uma coisa mesmo com o fim do estado de emergência, eu ainda tenho consequências da Covid. Consequências, sobretudo, econômicas, né, sociais, gravíssimas. E aí? Isso o mundo está enfrentando, né? Na verdade, ninguém que não sabe, ninguém sabe de nada. Né? É isso que a gente vive hoje, né? Exatamente. É um grande ponto de interrogação. Exatamente. E aí, né, o grande problema é, o Poder Executivo vai adotar alguma medida? Porque, cito como exemplo, o artigo 3º, que fala do teletrabalho. O empregador poderá, durante o prazo previsto no ato da Previdência, ou seja, ele precisa de um ato normativo, né? E por aí vai. Então, se o próprio Executivo revogou o estado de emergência, será que ele vai, né, regulamentar isso? Vamos dizer que ela seja convertida em lei. É uma possibilidade, mas ainda assim, então, para concluir aí a resposta para a Lúcia, o meu entendimento é o seguinte: ela continua vigorando em termos jurídicos, mas necessita de atos do Poder Executivo para ser implementado na prática. Porque se a gente for ler cada uma das sessões, todas elas, então, antecipação de férias, teletrabalho, como eu li, estão condicionadas a ato do Poder Executivo, ou seja, via de regra, ato do Ministério do Trabalho. Se tiver o ato, não vejo problema nenhum. Se não tiver, não pode o empregador, a seu bel prazer, né, se valer da MP 1109. Concluindo, segunda conclusão, na minha visão, ela não é afetada, então, pelo fim iminente do estado de emergência. Sim. Por quê? Porque fala de consequências. Mas a gente tem uma medida provisória, foi editada em 25 de março, há quase 2 meses, e eu, pelo menos posso estar desinformado, não tenho conhecimento nenhum
de qualquer ato do Poder Executivo regulamentando essas situações. Então, essa é uma medida provisória que até, pelo menos no momento, está chovendo molhado. É o que eu digo, assim, olha, tem uma minha colega, minha amiga aqui falou assim, a Guilhermina, ela falou assim, advogado trabalhista é tudo malabarista, né? E eu brinco muito que, assim, o lema do advogado é a música da Sandy, é a Sandy Júnior, que é A vai ter que rebolar. Essa é a nossa música. Mas olha que interessante, né? Olha como construções teóricas que a gente está desenvolvendo, que antes o direito de trabalho assim, teve férias, não teve hora extra, não teve, é justa causa, não é? Agora é algo muito mais rico, Sim. A né? gente trabalha na E é o que ciência, eu falo. gente. A gente tem, porque tanta situação que pode acontecer, e cada dia a gente vê uma coisa nova, e realmente é uma loucura, porque cada trabalho é uma coisa, cada empregador age de uma forma. Hoje em dia a gente ainda tem o viés político aí que tem assim gente extremista para todos os lados, tanto para um lado, tanto para o outro. Aqui eu não vou defender meu ponto de vista, porque não é esse o intuito de live, nem o intuito de advogado. Cada um com o seu, enfim. Aqui não é uma campanha política, mas a gente vive um momento de extremismo em todas as relações, inclusive, né? De amizades, de rede social, de trabalho, enfim. E no trabalho acontece muito disso, porque como você falou, né? Tinha gente que falava assim, não pode trabalhar de máscara. Por quê? Porque o governo fala que não precisa da máscara. Então, é complicado, né? Tem uma medida provisória que fala, tem que usar, mas aí tem que falar, não tem. E fica... Aí o advogado tem que rebolar, né? Para explicar. Exatamente. Aí hoje eu tava por aí. Desculpa até as brincadeiras, né? Eu levo muito a live assim, para ser até de uma forma gostosa, até porque a gente lida também com Mas tem gente que que não é ser, do claro. jurídico, né? Sim. Eu tava assim, né? Ontem até estava aqui estudando um pouquinho, né, para a gente poder conversar, porque é um tema novo para todo mundo. E uma das consequências assim que a gente estava aventando, né, na minha pós-graduação, eu faço pós-graduação com o professor Farley. Não sei se você conhece aqui do TRT2. Brilhante, o Fala é brilhante. Ele é maravilhoso. Trabalhista coragem. Trabalhista coragem, exatamente. Hashtag trabalhista coragem. Ele falou de umas hipóteses que são muito interessantes em relação a esse retorno, né? Principalmente quando a gente fala da gestante, né? Que embora a gente já tenha meio que esgotado o tema, qual é a consequência aqui? Ó, ele é ótimo. Ai, gente, eu sou fã, então não posso falar. Uma das consequências, né, que pode ser, isso são coisas que podem ser, a gente ainda não tem nada, porque, gente, é tudo muito novo, não existe decisão, mas são discussões que podem ser aventadas, de pessoas que, por exemplo, contabilidades, advogados, enfim, pessoas que mandaram as gestantes, por exemplo, voltarem antes do tempo, do prazo. O que pode acontecer aqui de penalidade? A gente pode pedir indenização por dano moral, porque ainda era um período de risco, né? Medida de segurança e saúde do trabalhador, que ainda não estava no período de voltar. Você pode, se você pensar aqui no viés de que era uma interrupção de trabalho, ou seja, seria como se fosse um atestado de saúde, então você pode, de repente, pedir os salários desse período. Então, assim, tem que ficar todo mundo muito ligado, contadores, advogados, empregadores. Vocês correm, quem mandou voltar antes, corre esse risco, tá? Por quê? E aí eu falo aí como advogada que preponderantemente de reclamante, que é uma realidade, porque assim, você descumpriu uma norma, né? Então, assim, a partir do momento que você descumpriu uma norma, alguma consequência tem. Para todo ato tem uma consequência.
Então, todo mundo tinha que ter estudado a cartilha um pouquinho antes de fazer voltar. Isso é só um... Ou, às vezes, até rescisão indireta, né? Rescisão indireta é quando você pode mandar o seu empregador embora por justa causa, gente. Uhum. Né? Teremos uma live em julho. Estou à disposição, sempre interessante, sempre temas aí, né, que vão surgindo e perspectivas, né, que vão aparecendo. Quando você me fez esse convite, igual eu te falei, né, foi algo que eu fiquei assim, opa, e agora? Todo mundo ia agora. Vamos lá, né? vamos enfrentar. A Sabrina está até recomendando um livro aqui, ó, On Demand, Trabalho sobre Demanda. Eu já tinha ouvido falar, não assisti ainda, falaram que é muito bom mesmo. Obrigado, Sabrina. E já que estamos nas dicas aqui, falando de 2 livros, vou falar de uma série que eu acho super interessante. Se o professor é uma série francesa. Aqui, depois eu também coloco na minha legenda aqui, da live. Em português, chama Recursos Desumanos. O nome não é tão interessante assim, mas dá uma ideia. Recursos Desumanos está no Netflix. Curiosamente, é com até um ex-jogador de futebol famoso, o Eric Cantona. Mas é muito interessante. Eu, pelo menos, gostei. Mostra a desconstrução de um cara pela perda do trabalho. Programa de futebol também junto com direito? Quem que Isso. O Direito em Jogo. Tô confundindo! A gente fazia até lá no próprio Descomplicando Direito do Trabalho, mas agora a gente criou, eu e o Antônio, né, que somos os idealizadores aí desse canal, já recebeu Eduardo Bandeira de Mello, muita gente legal aí, porque foi presidente do Flamengo, né, para discutir temas da SAF, que eu adoro essas coisas de futebol, e sempre pesquisei sobre isso. O Rafael lá do Com certeza. E já fizemos com muito pessoal do livro. O Fachada, que estava aqui, eu vi ele passando aqui, o Fachada sensacional, lá do ciclo de palestras da advocacia, né? Tem a honra de apoiá-los e ajudá-los lá, e eles me ajudam também. E agora a gente está migrando para um canal próprio. Em breve a gente vai ter o canal próprio, Direito em Jogo. Aí lá a gente faz uma mescla. Falando disso. A gente faz uma mescla de direito e futebol, então a gente sempre convida alguém da área esportiva, um jornalista também, para a gente ter uma discussão multidisciplinar. Uma pessoa que de repente te interessa. Ué, com certeza. Ele não é um jogador, tá? Mas ele é um torcedor absurdo aí do São Paulo, e ele faz toda a parte de mídia, né, do time do futebol do São Paulo, e ele é tipo um conhecido meu que eu tenho bastante acesso, e de repente seria interessante para você. Ele tá super assim, em alta, tem canal, tem livro, tem blog, tem o diabo, assim, tá toda hora com os jogadores. Ué, depois você me passa o contato, então, com certeza. É uma pessoa bem legal. Né? Eu não quero nem falar nome para não deixar aqui o pessoal, deixa o pessoal ficar na imaginação, depois eu conto aqui em bastidor, que daí eu vou querer participar lá. O Fachada tem o defeito de ser vascaíno, mas ele tá aí firme e forte, nos prestigiando. Aí aqui, ó, o que mais que a gente poderia falar, né? Do que eu tinha notado aqui, eu não estou notando a ausência da gente ter esquecido de abordar nada, não. Não sei se você anotou alguma coisa aí. Gente, alguma dúvida? Que ainda está pendente. Eu vi, tinha uma pessoa aqui, minha maior virtude, Fachada. Falando em canal de YouTube, tá? A gente tem o Desvendando Seus Direitos, que também é para vocês seguirem, que tá bem interessante. Todas as lives a gente acaba jogando lá. É um canal que a gente está construindo, mas ele está subindo e vai ser bem legal, cada vez mais vai se alimentando conforme vai tendo o número de seguidores, e eu espero vocês lá também, além daqui do Instagram. E tem uma pessoa que eu não lembro o nome, aqui, a Santos Valdinei. Santos, eu vou pedir para você me mandar essas perguntas, porque assim, elas não têm muito a ver com a live. No inbox, que daí a gente conversa, tá?
referente ao seu contrato de trabalho, enfim, as suas dúvidas, eu marco uma reunião com você numa boa e não tem, a gente conversa sem problema nenhum, tá bom? Só para não fugir aqui, porque senão daqui a pouco a gente está falando do contrato de trabalho de cada um e não tem condição. Até o professor, né, tem filho, acabou de mudar de casa, daqui a pouco ele tá falando, doutora, tá me mandando lá no WhatsApp, doutora, tem que desligar, você fala demais. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, alguma coisa para falar a mais. Oi, Thiago. Ai, um monte de gente entrando. Olha, gente, vocês vão ter que assistir gravadinha. Ó, sigam o Thiago aí. Thiago é meu colega de Arnaldo, meu grande amigo. Ai, Auditor fiscal trabalho, cara brilhante. Brilhante. Ganhou uma seguidora. Aí, ó. Só os pés. Esse aí, ó. E de vez em quando ele solta uns cursos especiais, tem um de cálculo trabalhista que ele vai soltar aí, turma restrita. É o cara que mais sabe cálculo trabalhista do Brasil. E mais sabe terceirização também. Aí, ó, Thiago. Thiago é feríssima. Então, Thiago, me ajuda aí, me segue também. Seja meu amigo. Quem sabe uma hora você vai poder fazer uma live. A gente faz uma live também. Eu fico procurando as pessoas que eu acho interessante. Eu te conheci numa live do Dr. Fabiano, né? Uai, que ótimo. Aí, ó, o Thiago tá comentando aí, ó. Obrigado, viu, Guilhermina? Mas foi ótimo, Renata. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. Deixo aí também o. Você ter aceitado. Foi um papo super gostoso, bem leve. A gente fica aqui à disposição depois para vocês, se vocês quiserem mandar alguma coisa no direct. Ai, não lembrei agora. Aí, ó, Thiago, obrigada! Todo mundo, a gente sempre está à disposição. Advogado trabalhista é isso, porque cada um tem uma especificidade, a gente ajuda. Eu acho que um dos advogados, acho que um dos direitos mais solidários que tem, até por essência, é o direito do trabalho, assim, que a gente sempre, inclusive os advogados, os juízes são muito mais, eu vejo essas, assim, uma coisa mais próxima, mas eu acho eu falo que é o direito mais legal que tem, né? Porque é uma coisa mais próxima, né? Todo mundo meio que tem uma solidariedade implícita, né? Um advogado trabalhista, e é muito legal, né? Embora tenha concorrência, todo mundo se ajuda, é uma coisa muito louca. Ainda bem, senão nesses tempos de pandemia, não... Eu tenho até um grupo que eu participo com o pessoal de São Paulo, que a gente permaneceu, chamava exatamente chama, né, que a gente permaneceu com ele, direito de trabalho emergencial, e a gente continua nas emergências, então... a gente não sai da emergência, né? Até você ter falado, Renato, se me permite, aqui a gente tem um outro projeto também com o Antônio, a gente tem uma página aqui no Instagram que chama Processo Trabalho na Prática, que sou eu, o Antônio Queiroz, que somos da área trabalhista, e o Val Hecker, que é do processo civil. Então, a gente já lançou um curso de petição inicial, daqui a pouco a gente vai lançar outro de recurso, mas a gente tem uma página e tem um grupo, 2 grupos já, na verdade, de WhatsApp, para a gente trocar ideia, trocar dúvidas sobre direito de trabalho, principalmente processo de trabalho. Então, quem quiser, me manda aí um direct que eu envio o link do grupo, quiser fazer parte. E também, estava te falando do curso aqui, o professor Fábio até me mandou aqui a informação que as inscrições, né, para o curso de provas digitais começa amanhã. Vai ser um curso de 3 horas aula, eu e o Fábio, né, então online. E fica o convite. Ela merece desconto, hein? Mas nós vamos divulgar amanhã. Quem fizer 2 inscrições, 2 pessoas do mesmo escritório, a segunda paga bem menos. Então, amanhã a gente divulga tudo certinho, mas fica um spoiler aí já. Sócia da Renata. O Fábio é juiz, né? Professor também, juiz do TRT da 23ª Região, ele me fez esse convite, né? Que aí, obviamente, eu não tive como negar. Então, tem preço especial para aluno, tem preço especial para escritório. Então, amanhã a gente começa a divulgar e o curso vai ser no dia 22 de junho. Tem um mês aí para todo mundo se preparar e separar 3 horinhas do dia aí para debater
tema com a gente. A gente quer entrar num viés aí, assim, bem prático, bem de dia a dia, bem da advocacia mesmo. Né? E por isso a gente vai promover essa interlocução juiz-advogado, como pedir a prova digital, qual tipo de prova digital que vai ser Ó, admitido e por aí vai. sou Mas tem desconto, pode ficar paulista, tranquilo, Guilherme. paulista Você é não conhece assim, a gente mineiro. pede. Paulista, ó, paulista somando-se a advogada trabalhista, a única coisa que a gente faz é pedir. A Guilhermina, que nossa, é uma grande amiga, a gente se conhece aí há uns 20 anos da Justiça do Trabalho. Né? Gente, eu tenho carinha de novinha, Miss Mary Kay, tá? Fazendo propaganda. Mas olha, já tem 22 anos aí na Justiça. E a Guilhermina me conheço lá desde que eu comecei, assim. E a Sabrina é minha pupila, minha linda, minha sócia. E ela é demais e com certeza vai. A Guilhermina entregou. Com certeza a gente vai se interessar em fazer esse curso, sim. E assim como eu tenho certeza que vai ter muita gente aqui que vai se interessar, porque prova digital, gente, é um caminho sem volta. É um caminho sem Quanto volta. mais você se especializar, eu acho que não existe concorrência entre cursos, porque cada um vai te dar. Exatamente. Visões diferentes, é claro. Vai te dar um viés, uma forma de pensar, você vai se adaptar melhor a um professor ou a outro, mas assim, tendo condições, faça o máximo possível, porque você também é uma querida, Guilhermina. Realmente é um caminho sem volta e ele precisa ser estudado, porque isso daí não tem jeito, é nível Brasil, é nível mundial. Prova digital, geolocalização, o celular está aí para isso, computador, todos esses. Enfim, advogado que não souber mexer com isso vai ser passado para trás. Não tem jeito. Com toda certeza. Igual a Guilherme, o conhecimento nunca é demais. Sim. E o direito não para. Não para, não Não para, não para, para. ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Querem acabar com a nossa justiça, mas não vão conseguir. Não deixaremos. Não. Para mim, a maior balela, desculpa, saindo totalmente da história, falar que a Justiça do Trabalho não dá dinheiro. Gente, maior recolhimento previdenciário de IR é da Justiça do Trabalho. Onde vai lá, na fonte. Primeiro a receber, governo. Falar que não dá dinheiro, ai. Isso é uma coisa que me palpita o coração, doutor. Mais recolhimento que tem lá, impossível. Enfim, o doutor Maravilha. ficar quieto, mas é uma verdade. O primeiro a receber é o governo. Antes do reclamante. Isso aí sempre. Sempre, a fatia maior. Bom, gente, quem entrou agora realmente vamos ter que desligar, a gente já está com 1h30 de live, o doutor tem filho pequeno, eu tenho só o cachorrinho pequeno aqui em casa, mas ele tem filho pequeno e com certeza a mulher está lá, me ajuda! E com toda razão, dou razão para ela. Então, a live vai ficar gravada, gente. Depois ela vai ser jogada no nosso YouTube, que é o Desvendando Seus Direitos. Sigam a gente, sigam o Desvendando e o Descomplicando. E o Descomplicando o Direito do Trabalho. Falo outro. Direito na rede, direito do jogo, desculpa, fugiu. Direito em jogo. Direito em jogo. Vou falar com meu amigo e vamos todo mundo, porque aqui todo mundo se dá a mão para poder ajudar um ou outro. Exatamente. Né? Obrigadão, Renata. Estou sempre às ordens. Eu que agradeço e fiquei muito feliz em saber que eu tenho um grande amigo em comum com você. Eu também. Coincidências da vida. Se você estiver aí, mil beijos. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau.
Oi, gente.